Uma reflexão sobre o tempo. O tempo, embora seja a coisa mais importante que a gente tenha, é uma das coisas que a gente menos pensa a respeito. Então você tem a filosofia e as religiões que tendem sempre a pensar na eternidade e não na finitude do ser humano. E tem um autor que eu estudo que chama Bergson, que ele nos alerta para uma coisa muito óbvia, uma coisa que você pode não perceber, mas o tempo passa. Pode parecer óbvio, mas ninguém percebe. E essa passagem do tempo, ela nos afeta, porque somos criaturas feitas para desaparecer. Mas isso não é uma coisa só do ser humano. Tudo está subordinado ao tempo, tudo vai desaparecer, tudo está aqui de forma temporal, tudo é temporal. Então existe um processo de nascimento, vida e morte, que chamamos de processo de deperecimento, porque tudo aquilo que muda, muda em direção ao seu desaparecimento. Então tudo que vive está sujeito a esse processo, chegar no fim. Em Santo Agostinho, tempo é um ser tão criado quanto a criatura. Em Bergson é diferente. Em Agostinho você tem o presente do passado, o presente do presente, o presente do futuro. Em Bergson você tem uma articulação de que você não é fixo. É mais ou menos a mesma coisa que o conceito em Agostinho. Você é um processo em existir. E um processo que nunca vai terminar. Apesar de que tudo que existe nasce e vai desaparecer, e o que desaparece dá sempre lugar a novas coisas. É um modo de vida dando formato a outro. Um exemplo figurado: enterrei minha gatinha que morreu aqui, na entrada aqui da lateral da minha casa. Já tem um jardim que nasceu ali. Então, minha gatinha, ela é aquele jardim, representa aquele jardim. A parte física dela, sim. O que era ela de carne e osso, já voltou para a terra. E ali nasceu o quê? Um pedacinho dela, nasceu um pedacinho da sua avó, do seu avô, que já foi enterrado. Então um pedacinho da gente volta para a natureza. E esse movimento, essas transformações, é justamente o que o tempo tem de mais característico, o que mais transforma e o que menos as pessoas querem discutir, porque tira elas da zona de conforto. E você nota que esse conceito vai de encontro às filosofias tradicionais, em que esse tempo ele é escamoteado. Então você tem as cirurgias plásticas, você tem as pessoas mais idosas querendo parecer menininhas, tem os caras mais idosos querendo parecer garotinhos. Então você vê que as pessoas não se aceitam. Eu sei que é duro você acordar e se olhar no espelho e se sentir mais velho, sentir uma dor que você não tinha, sentir um problema de saúde a qual você não encarava, mas essa é a realidade. O tempo ele é um fator de insegurança e de angústia. E quando você vive e sabe que no final de tudo tem a morte, aí você vai lembrar que você vive para morrer, vive para desaparecer. Então esse movimento entre a pneuma, o ar, esse movimento entre a vida e a morte, foi o que Bergson tentou resgatar no trabalho dele, refutando justamente essa pseudo-segurança que as filosofias atuais dão, de que as coisas não são bem assim e tal, e a gente sabe que a coisa é um pouco mais séria assim. E o que há de mais característico nisso é a nossa consciência, porque nunca paramos de pensar. Os nossos estados de consciência vão sempre se sucedendo uns aos outros. E isso é que dá para ele um modelo da realidade como um todo, que ele chama de fluxo perpétuo de pensamento. E ele diz que as coisas que vão aparecendo são menos importantes do que a transformação que as coisas vão sofrendo e as vão fazendo desaparecer. Porque para Bergson isso é um processo de vida, não é uma coisa fixa, é um processo de existir, que inclui, portanto, uma aparente crueldade que Deus e a natureza fazem com a gente. Nascemos, mas também morremos. Agora a vida não, essa nunca morre. Desde que ela surgiu, ela está destinada a ser um processo contínuo de realidade, de realização de si mesmo, o que corrobora com a letra da música do padre Fábio de Mello. Vida, tua cor colore o céu, vida, teu calor acende a luz, desce a melodia e deixa o teu sinal, onde o vento canta ao sol. Um abraço a todos. Se você gosta dos nossos vídeos, conta com o seu like.